O título da meditação de hoje é O Melhor Professor. O texto bíblico está lá em João, lá no capítulo 13, no versículo 15, que diz o seguinte: Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu quero que você pense comigo agora numa coisa. Quem é o melhor professor ou a melhor professora que você tem? Não sei. Tem gente que gosta de algumas matérias muito específicas. Tem gente que gosta de história, geografia. A galera do ensino médio tem gente que ama filosofia, mas tem gente que também não gosta nada disso. Não sei qual é a sua matéria favorita. Porém, a gente geralmente gosta mais de uma matéria por conta daquilo que é o professor ou de como é o professor. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tem professor que é super animado, que faz perguntas muito intrigantes. Tem professor que sempre traz curiosidades. Tem aquele professor ou professora piadista que você racha o bico na hora da aula. Ou até mesmo tem aquela professora que ama aquela excursão, que sempre tá junto, que monta aqueles negócios ou monta ótimos eventos. Não sei. O que eu sei é, tem professores que a gente ama. E a gente ama justamente por aquilo que ele é e pelo trabalho extraordinário que ele faz. Agora imagina os discípulos de Jesus. Porque se a gente gosta dos nossos professores, imagina os discípulos que tinham o privilégio de aprender com Jesus. Rapaz! Jesus era um camarada extraordinário. Jesus era um professor maravilhoso, a ponto dele ter passado tempo com eles. Jesus fazia viagens com seus discípulos. Jesus ensinava enquanto andava, olhava para as coisas da vida e ele ensinava coisas que valiam muito a pena. Os discípulos chamavam Jesus de mestre não é à toa, porque Jesus ensinava como ninguém. Jesus ensinava através de histórias, de parábolas e coisas maravilhosas. É mesmo, é? Bom, o segredo de hoje é que você também pode aprender com Jesus. Como assim? Jesus não está aqui? Pera aí, eu sei que ele não está fisicamente, mas através da Bíblia a gente pode aprender dele e se relacionar com ele. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Isso é importantíssimo. Lembre-se sempre de se relacionar com esse Jesus. Esse Jesus é maravilhoso e ele quer ser o seu professor também. Ora comigo pedindo para que também sejamos bons alunos dele, querido Deus. Nesse momento, a gente começa a entender um pouquinho mais de quem era Jesus, entender que ele era um baita professor e queremos aprender também com ele. Que os ensinamentos que Jesus deu aos discípulos também possam servir para a gente. Que nós sejamos bons alunos e que possamos nos relacionar com ele através da Bíblia. Oramos no nome desse professor, no nome de Jesus. Amém. Valeu, galera! E que Deus abençoe muito. Oi, tudo bem com você? Você está bem? Tudo tranquilo com a sua vidinha? Coisa boa! Olhe, eu tenho certeza que você gostou muito da mensagem do nosso pastor Homero hoje. As palavras foram realmente inspiradas e abençoadas. Que elas fortaleçam a sua vida, fortaleçam a vida da sua família e também esteja conosco nessa aula hoje, ok? Muito bem. Vamos então agora continuar o nosso conteúdo. Nós estamos finalizando nosso conteúdo de regência verbal e nominal. Agora você vai abrir a sua apostila e nós vamos realizar os exercícios de olho no vestibular a fim de que possamos perceber, então, se realmente este conteúdo ficou aprendido por você, ok? Ótimo. Então, vamos ver ali se você realmente aprendeu esse conteúdo. Tudo bem? Ótimo. Eu fico feliz quando eu vejo aluno da professora super motivado, abrindo a apostila, pegando aí a sua caneta, seu lápis, sua lapiseira e vamos lá. De olho no vestibular, a partir da página 61. E aí você tem aqui a número 1, onde eu tenho um trecho, ok? E aqui nós vamos precisar, então, escrever algo. Então, posicione-se. Estamos comemorando a entrega de mais de 1.000 imóveis, são mais de 1.000 sonhos realizados, mais de 8 imóveis são entregues todo dia. Quer ser o próximo? Então venha para X consórcios entre você, também para o consórcio que o Brasil inteiro confia. E aqui eu tenho um texto de anúncio publicitário editado. E na passagem, o consórcio que o Brasil inteiro confia deve ser acrescentada
uma preposição. Vamos reescrever a passagem acrescentando essa preposição. Então, quem confia, né, que é o verbo confiar, nesse contexto tem o sentido de quê? De ter confiança. Então, vamos retomar isso. Confiar no sentido de ter confiança, ok? De acreditar, certo? Então, ele torna-se um verbo transitivo indireto. E ele tem, então, por objeto o pronome relativo que. Esse é o elemento, então, chamado de objeto, porque ele está se referindo ao que esse pronome relativo? A consórcio, ok? Se ele se refere a consórcio, então, nessa concepção, o verbo precisa vir acompanhada da preposição em, para introduzir o objeto indireto, ok? Para introduzir o objeto indireto. Objeto indireto. Tudo bem? Tudo bem. Então, como ficaria? Vamos ver. Eu confio em você. Eu confio em você. Você é a pessoa em quem eu confio. Então, você é a pessoa em quem eu confio, ok? Então, essa passagem reescrita seria o consórcio em que o Brasil inteiro confia. Então, o consórcio em que o Brasil inteiro confia. Tudo bem? Ótimo. Agora, vamos fazer a número 2. E a número 2, você tem agora ali um trechinho do Raduan Assar, Um Copo de Cólera, a chegada. E quando cheguei à tarde na minha casa, lá no 27, ela me aguardava andando pelo gramado. Veio me abrir o portão para que eu entrasse com o carro, e logo que saí da garagem, subimos juntos a escada para o terraço. E assim que entramos nele, abri as cortinas do centro e nos sentamos nas cadeiras de vime, ficando com os nossos olhos voltados para o alto do lado oposto. Lá onde o sol ia se pondo, e estávamos os dois em silêncio, quando ela me perguntou: "O que você tem?" Mas eu, muito disperso, continuei distante e quieto, o pensamento solto na vermelhidão lá do poente. E só foi mesmo pela insistência da pergunta respondi: "Você já jantou?" E como ela dissesse mais tarde, eu então me levantei e fui sem pressa para a cozinha. Ela veio atrás. Tirei um tomate da geladeira, fui até a pia e passei uma água nele. Com base no fragmento de Raduan Assar, transcreva um exemplo de regência verbal do uso coloquial. Então, você está pronto aí para nós preenchermos? Vamos preencher, então, aqui. Então, qual você tiraria? Vamos pegar só o trecho que nos interessa. Cheguei à tarde na minha casa, certo? Esse é o trecho que nos interessa. Agora, pede para você, na letra B, reescrever essa frase. Que você tem? Que você tem? De acordo com a modalidade da língua culta. Como ficaria? O que você tem? Então, dessa forma ficaria na língua culta, na língua padrão, ok? Na letra C, pede para você identificar o trecho, identificar no trecho a seguir, certo? Então, aqui você está
trecho, vamos lá. No trecho a seguir, um termo que representa um recurso de ênfase, característica de estilização da oralidade dispensável na modalidade escrita. E logo saí da garagem. Subimos juntos as escadas pro terraço. E assim que entramos nele, abri as cortinas do centro e nos sentamos nas cadeiras de vime. Então, vamos ver ali qual é que mostra a modalidade coloquial. Vamos lá? Vamos só a parte que nos interessa. E assim que entramos nele, ok? Esse é o trecho, então, que mostra a linguagem coloquial do dia a dia, tudo bem? Agora, aqui na 3, você tem aqui um trecho do João Cabral de Melo Neto, sobre o sentar e estar no mundo, Afanor Cumprido Júnior. Onde quer que certos homens se sentem, sentam poltrona, qualquer o assento. Sento poltrona ou tábua de latrina, assento além de anatômico, ecumênico, exemplo único de concepção universal, onde cabe qualquer homem e a contento. Onde quer que certos homens se sentam brancos ferrenhos de colégio, por afetuosos e diplomato estofado, os ferem nós de baixo, senão pregos. E mesmo a tábua de latrina lhes nega, o abaulado amigo, as curvas de afeto. A vida toda se sentam mal sentados, e mesmo de pé algum, assentos ferem. Eles levam em si os nós, senão pregos, nas nádegas da alma, em Fs e Rs. No verso 2 e 3, a primeira estrofe, sentam poltronas, qualquer o assento, sentam poltronas ou tábua de latrina, e no verso 2, a segunda estrofe, sentam bancos ferrenhos de colégio, a regência do verbo sentar, ela é alterada bem como a natureza de seus complementos. Vamos explicar, então, agora aqui, vamos explicar essa ocorrência sintática e os efeitos de sentido que geram no conjunto do poema. Então, vamos ver o verbo sentar. Vamos observar quais são, então, os efeitos. Ou, vamos falar, então, do sentar, né? Ou o verbo sentar, se, que ele é o quê? Pronominal. Está com um pronome ali, né? Um pronome oblíquo. Tudo bem? Então, aqui nos dois, eles são intransitivos. Intransitivos. E eles vêm acompanhados, geralmente, os intransitivos, dos adjuntos adverbiais. Geralmente, né, não é obrigatório, mas pode aparecer. E, intencionalmente, o poeta, ele muda essa forma, como nós usamos o verbo sentar, fazendo este verbo vir acompanhado de um complemento não preposicionado. E, ao mesmo tempo que ele dá a ideia de lugar, ele também dá a ideia de modo. Ou seja, sentar poltrona, olha quando ele fala aqui, ó, sentar poltrona, quando ele fala isso, então, é a ideia de quê? Do confortável. A ideia de confortável. E quando ele fala lá no poema sentar ferrenho, ele dá o sentido de quê? De desconforto. Então, você percebe que o verbo sentar, dentro do contexto aqui do poema, ele adquire sentidos diferentes. Isso porque, devido à mensagem que o autor, então, quer passar. Tudo bem? Tudo bem. Agora, nós vamos fazer a próxima. Vamos fazer a número 4, uma questão aqui do ITA, certo? Já vamos deixar aqui para ficar melhor de você acompanhar aí. Então, vamos ver agora a questão 4, que diz o seguinte. Ui. Vamos ver aqui.
Aqui. Leia com atenção a seguinte frase de um letreiro publicitário. Esta é a escola que os pais confiam. Identifique a preposição exigida pelo verbo e refaça a construção. Bom, então vamos lembrar que o verbo confiar, quem confia, né? Ele confia em algo, em alguém. Então, isso é o verbo transitivo indireto. Então, vamos agora organizar, refazer essa construção. Então, ficaria assim. Esta é a escola em que os pais confiam. Ok? Porque quem confia, essa escola que os pais confiam. Então, essa escola em que os pais confiam. Vamos justificar essa correção que nós fizemos? O pronome relativo que, ele vem acompanhado pela preposição em. Por quê? Porque o verbo, ele é verbo transitivo indireto. Então, ele pede, esse pronome relativo, ele precisa ter uma preposição, porque o verbo, então, que do verbo confiar é o verbo transitivo indireto. Ótimo. Agora, vamos fazer a próxima, que é a questão 5. E aí, você tem um trecho aqui, né? Na questão 5, você tem 2 trechos. Vamos ver o primeiro ali, que é do jornal O Brasil. Aí, pede o seguinte, na letra A. Trecho de uma nota sobre a festa de lançamento do filme Eu, Tu, Ele, de Odigon, estrelado por Regina Casé. O que nós temos que fazer? As frases sacadas nos trechos podem causar alguma estranheza, especialmente considerando-se que integram textos escritos. Vamos reescrever de modo a eliminar as inadequações relacionadas ao uso dos tempos verbais. Em A e a regência verbal em B. Então, vamos ver o que nós iremos organizar aqui na letra A. Vamos lá. Vamos escrever aqui, então. O cineasta já conhecia a atriz das festas de Caetano Veloso, mas nunca a tinha visto, ok? Atuar. Então, nós mudamos a tinha visto atuar, ok? Agora, vamos à letra B. Tem um trecho, uma bula de certo medicamento. Este medicamento possui rápida ação antitérmica e analgésica. Informe o seu médico a persistência. Então, vamos reescrever de uma forma adequada. Vamos só anotar o que for realmente importante. Vamos colocar reticências aqui, então. Informe ao seu médico a persistência de febre e dor. Então, quem informa a algo, a alguém. Tudo bem? Tudo bem. Então, você já preencheu. Agora, nós vamos fazer as 6. Vamos assinalar a opção em que o uso do pronome relativo não está de acordo com a norma padrão. Então, vamos ver ali. O cineasta sofreu um derrame do qual não iria se recuperar mais. Tá certo aqui? Tudo certo. O rosto e a voz do cineasta são aqueles os quais estamos acostumados, talvez um pouco mais cansados. Que estamos acostumados, né? Então, não está de acordo com a norma, seria o que aqui? O que você marcaria? Você marcaria a letra B, certo? Ótimo. Agora, você continua acompanhando junto com a professora e vamos fazer a questão 7. E a questão 7 tem um lindo texto falando sobre retratos da mulher livre, que você vai ler calmamente, né?
para que você possa entender a mensagem do texto. Depois você vai direto ao enunciado e você vai ver ali, então, que a forma destacada ela é colocada entre os parênteses que são aceitas sem restrições por esses escritores, como forma de escrita culta padrão. Estão indicadas em qual dessas? Ah, você vai marcar a letra A, mas para isso você precisa ler o texto, ok? Tudo bem. Agora, a questão 8 agora, nós vamos ver que aqui, para uma pessoa mais exigente, na que se refere à redação, especificamente a construções e que está em jogo a omissão do sujeito, só será aceitável a alternativa. E aí você vai lendo uma por uma das alternativas para que você perceba qual é, mas aí eu vou agora, neste momento, ajudar você a ser mais rapidinho aí. E nós vamos marcar a letra E, ok? Tranquilo, professora? E, beleza. Vamos agora à questão 9. A questão 9 é uma questão ali, num trechinho do Carlos Drummond de Andrade, da garrafa estilhaçada no ladrilho, já sereno, escorre uma coisa espessa que é leite, sangue, não sei, por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom a que chamamos aurora. Ai, que lindo, né? Que nós temos que assinalar, então, a alternativa que vai preencher corretamente ali, pela ordem, né, as lacunas. E aí você está lendo aí, está acompanhando, você vai aproveitar, leu com calma e você vai marcar a letra C. Tudo bem? Certo. E agora na questão 10, pede para você assinalar a alternativa em que a forma culta da regência verbal admite a preposição de antes da palavra que. E você vai marcar isso aonde? Vamos ver aqui, onde nós vamos marcar agora a 10, certo? Estamos aqui na letra, na 10, qual é, professora? Você está me acompanhando mesmo? Então, vamos lá. Você vai marcar a letra C na 10. E agora vamos à questão 11. Assinale a alternativa em que há erro de regência. E onde nós temos um erro? Nós temos aqui na letra D um erro. Era uma noite calma que as pessoas gostavam. Era uma noite calma em que as pessoas gostavam, da qual as pessoas gostavam, certo? Agora vamos à questão 12. Observe os enunciados a seguir quanto à regência verbal. Quais que estão corretas? Vamos ver se você conseguiu prestar atenção e ler aí. Vamos lá, então. Na questão 12, certo? Você tem ali 4 parágrafos e agora você vai marcar aqui quais as que estão a regência verbal adequada. Na questão 12, você vai marcar a letra A, ok? E agora, na questão 13, você tem agora as alternativas que preenchem corretamente as lacunas a seguir. Aí você leu calmamente e você agora vai marcar a letra E. A letra E. Na questão 13. Na questão 14, você tem agora um trecho, a animalização do país, ok? Um trecho lá do Rossi, Clovis Rossi. E aí você vai marcar a alternativa correspondente a esse texto aqui, certo? Vai marcar a letra A da questão, então, 14. Agora, na questão 15. E aí você vê que na questão 15, você tem novamente um belo de um textinho aqui, dupla dinâmica, onde você
precisaria ler esse texto para poder responder calmamente, entendendo exatamente qual é a mensagem. E aí pede para você considerar os aspectos de regência. Qual você marcaria? A questão 3. E na 16, a frase que o segmento destacado está empregado de acordo com a gramática normativa é ou letra A. E a 17, assinala a alternativa em que as normas da regência verbal e nominal não forem inteiramente cumpridas. Vamos ver qual que nós vamos marcar aqui. Na 17. Na 17, então, você leu todas as questões e você vai marcar a letra B. Ótimo? Ótimo. Agora você vai virar a página. Ou melhor, a professora está virando a página, é porque você não vai virar a página, você está na página 66 aqui. Na 66 você tem a questão 18 e tem um texto da obra José Lins do Rego, Fogo Morto. E aí fala que nós vamos substituir os termos destacados em nunca apareceu rapaz nenhum que se engraçasse dela. Então, assinar a alternativa na qual a regência nominal verbal se apresenta de acordo com a norma culta. Aí, neste momento aqui, você vai ter a letra... Que letra vou marcar, professora? Você vai marcar a letra A. Nunca surgiu rapaz nenhum que com ela se encantasse. Agora estamos na questão 19. E na questão 19, nós precisamos colocar verdadeiro ou falso. Então, vamos assinalar como verdadeiras as frases em que a regência está correta e como falsa aquelas que isso não ocorre. Então, você vai ler e vai marcar na primeira, falso. Tudo bem? Você leu o trecho, então agora você consegue marcar. Você vai marcar na segunda, verdadeiro. Agora vamos à terceira. Está acompanhando? Importa saber as causas. O que você vai colocar aqui? Verdadeiro novamente. Sequência aí. Agora vamos à próxima. Poucos se preocupam. O que vamos colocar? Verdadeiro novamente. Você fez a leitura do texto, portanto, você está conseguindo responder. Agora, a última. Convenci-me de que ele será incapaz de opor-se contra os avisos de que todos ouviram. O que a gente coloca, professora? Você coloca nessa falso. Agora, você tem essa aí, essa ordem. Então, a primeira e a última são falsas e as outras todas verdadeiras. Muito bem. Agora, vamos fazer a questão 20. Nós estamos a 19, então vamos lá, 20. A 20 está aqui em cima. A frase em que a regência verbal e a regência nominal, elas estão incorretas, é a letra A. Tudo bem? Questão incorreta. Angustiada contra o sofrimento do filho, imaginou de recorrer a outro especialista. A regência nominal. Angustiada contra o sofrimento do filho, imaginou de recorrer a outro especialista. Tudo bem? Agora vamos a 21. A questão 21. Eu tenho um trecho novamente, Vivendo E, do Luiz Fernando Veríssimo, Comédias para se ler na escola. E aí você tem aqui as alternativas, certo? Que você vai substituir por propostas diferentes do trecho. Qual dessas, então, a correção gramatical está preservada em qual dessas alternativas aqui? O que você vai marcar? Você vai marcar a letra B, ok? Ótimo. E agora, a 22, né, que é um trecho pouquinho grande. Leia como o dicionário Aurélio explica o significado e uso dos seguintes verbos: atender, desfrutar, precisar, proceder, revidar e visar. E agora eu vou considerar de acordo com os períodos.
E agora vamos ver o que nós devemos marcar aqui. Assumindo que as explicações sobre os verbos disponibilizadas anteriormente constituem a única possibilidade de uso, segundo a norma culta da língua portuguesa, que períodos estão adequados? O que você vai marcar? Você vai marcar a letra B, somente os períodos 2 e 4. Tudo bem? Tudo. Então, agora, esses exercícios de regência verbal e nominal, eles ajudaram você a fixar o conteúdo. Então, nós finalizamos a aula hoje, mas sugiro a você calmamente tentar refazer os exercícios e depois conferir o gabarito, ok? Dessa forma você consegue aprender realmente a usar a regência verbal e a regência nominal de forma adequada. Um abracinho e vejo você na próxima aula. Até lá!